Eu convido aos amados irmãos da igreja para a leitura da palavra de Deus. Vamos ler dois trechos da Bíblia. O primeiro está em 1 Crônicas, primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. Foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabez, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. O segundo trecho está em Tiago, capítulo 5. Vamos ler o versículo 16 a 18. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, o céu deu chuva e a terra fez germinar seus frutos. Amém? Vamos falar com Deus, pedir a Deus sobre esse momento. Senhor, te agradecemos por este momento tão importante na nossa vida, Pai, que é ouvir a Tua voz, pregar a Tua palavra, Pai. Pedimos que o Teu Santo Espírito venha nos iluminar, nos capacitar, nos dar discernimento, Senhor, para a expulsão da Tua palavra, Pai, que ela venha a fazer diferença na vida daqueles que vão ouvir. Oramos agradecido em nome de Jesus. Amém. Eu quero, à luz desses dois trechos que nós lemos na Bíblia, falar: o poder da oração está em quem responde. Nós temos basicamente, meus irmãos, 3 tipos de sermões. O textual é aquele que a divisão, o tema se baseia no texto, e a subdivisão não. O temático, a divisão, a subdivisão e o texto não se baseia no texto. E o expositivo é aquele que a divisão e o tema e a subdivisão se baseiam no texto. Eu gosto muito do sermão expositivo, que é aquilo que você lê o texto e vai expondo versículo a versículo. Mas vamos fazer um sermão diferente, né? Sermão textual. E ele diz que Jabez foi mais ilustre do que seus irmãos, porque Deus ouviu a oração de Jabez. Mas a oração em si não é poderosa. Poderosa é o Deus que responde a oração. Sabemos que quando você tem uma comunhão com Deus, você é justo perante Deus. Deus escuta a oração, mas o poder está em quem responde a oração. Porque a própria palavra de Deus diz que não sabemos orar como convém. Mas o Espírito Santo, ele atua na nossa vida para que a oração chegue até Deus. Tiago também mostra a eficácia da oração. Ele diz lá no texto que a oração do justo tem valor diante de Deus. Ele mostrou lá que o profeta Elias pediu para que não chovesse durante 3 anos e meio. Depois orou para que voltasse a chover. E isso aconteceu com o profeta Elias. Nós sabemos que Elias viveu na época do rei Acabe. Quando o rei Salomão morreu, no Reino Unido ainda, Saul, Davi e Salomão, o reino foi dividido, o rei de Israel e o rei de Judá. No rei de Israel, nenhum rei fez altares para Deus. Todos foram reis ímpios. E Acabe foi um dos piores reis que nós tivemos no rei de Israel.
Já no reino de Judá, capital Jerusalém, aqui no caso Israel era Samaria. No reino de Israel, o rei de Judá, desculpe, tivemos também 20 reis, mas tivemos uma alternância, alguns reis obedeceram a Deus, outros não. Mas esse rei Acabe, ele casou com uma mulher cananeia, que era Jezabel, que era adoradora do rei Baal, que era conhecido como Deus da fertilidade. E o povo estava se distanciando de Deus, porque achavam que a fartura que estava acontecendo ali no rei de Israel era por conta do rei Baal, que era adorado por aquela mulher, a esposa de Acabe, que era a rainha dos Sidônios. E o povo estava se distanciando de Deus, estava atribuindo a fartura a Baal. E Elias quer provar que quem traz fartura é o nosso Deus, é o Deus criador do universo, criador de todas as coisas. Não é um Deus pagão. E ele, como diz lá em Tiago, ele orou para que não chovesse, e não choveu durante 3 anos e meio, uma grande seca, e houve muita fome. Não houve mais pastagem para o gado, porque Elias queria provar para aquele povo é que aquilo que estava acontecendo não era por conta daquele Deus pagão. Quem estava providenciando tudo era o Deus criador de todas as coisas. E depois ele, com 3 anos e meio, ele ora novamente, como diz o texto bíblico. Não tinha nenhuma nuvem, tudo limpo, e volta a chover. Então você vai ver que a oração do justo é poderosa e eficaz, mas nós temos que entender que o poder da oração está em quem responde, está em Deus, mas Deus escuta. Elias também orou e multiplicou a farinha daquela mulher na panela, o azeite da botija da viúva durante a seca. De Sarepta. Citou o filho da viúva de Sarepta também, que ele veio a morrer, a falecer, e desafiou os 300 profetas de Baal, os 400 postes ídolos, e ali naquele altar caiu fogo do céu e destruiu aquele altar, e no outro os adoradores de Baal nada aconteceu. E aí todos aqueles homens morreram, eles mataram todos aqueles profetas de Baal. Deus age em resposta à oração do justo, porque Elias era um homem que tinha intimidade com Deus. Temos várias passagens na Bíblia que falam de oração de pessoas justas no Antigo Testamento e no Novo Testamento. E eu quero falar aqui de muitos casos que aconteceram na Bíblia para a glória do nosso Deus, para aqueles homens que tinham essa intimidade com Deus. Abraão recebe um chamado de Deus lá de Ur, na Caldeia, e vai para uma terra desconhecida. E ele vai com a sua parentela, vai com a sua esposa e com Ló, seu sobrinho, e eles se separam. Ló vai morar em Sodoma. E o pecado em Sodoma era muito grande. Deus resolveu destruir Sodoma e Gomorra naquela época, por causa do pecado. Mas Abraão, ele intercede a Deus para que Deus não destrua aquelas cidades. E ele diz: se tiver 50, Senhor, o Senhor não destrói? Não destrua. 40, não. 30, não. 20, não. 10, também não destrua. Não tinha 10 pessoas naquela cidade que tinham comunhão com Deus. Era uma impiedade só naquela cidade, prostituição, embriaguez, pecado consumado. Mas Deus não destruiu Ló, por causa da oração de Abraão.
Abraão é considerado o pai da fé, porque Abraão, ele em nenhum momento ele duvidou do poder de Deus, ele teve fé. Quando Deus diz que ele será pai de uma grande nação e nasce um filho, ele já com 100 anos, a mulher com 90, ela estéril, já velha, sem regra, e nasce esse filho, e Deus pede que ele sacrifique esse filho. Como ficou a cabeça de Abraão? Mas ele não hesitou. Ele mandou aqueles criados ficarem ali no pé daquele monte, e nós iremos e voltaremos, porque ele sabia que ele ia imolar o menino, mas Deus ressuscitaria. Esse é o pai da fé. Mas o filho de Abraão, que é Ismael, que deu origem aos muçulmanos, e Isaac, o outro filho, casou-se com Rebeca, e o fato é que era prima dele, ela tinha 40 anos, mas a geração, a descendência estava interrompida, porque ela era estéril, e a palavra de Deus diz que ele orou 20 anos, e Rebeca teve filhos gêmeos, Esaú, que deu origem aos edomitas, e Jacó, os israelitas. Então Deus responde a oração do justo no seu tempo, ele nunca falha. Muitas vezes dizem Deus tarda, mas não falha. Não é verdade. Deus não tarda, Deus atende a oração do justo no tempo dele. Ele sabe o melhor tempo para conceder aquilo que pedimos. Ele é nosso pai adotivo, e ele, como pai, quer o melhor para os seus filhos, como nós queremos para os nossos filhos. Mas o fato é que Esaú é outro exemplo, que quando ele engana 2 vezes seu irmão Esaú era o primogênito, e ele compra a primogenitura e tira a bênção do irmão, Ele compra a primogenitura por um prato de comida, e a sua mãe, juntamente com ele, faz uma tramóia, e o pai abençoa a ele, a Jacó. E ele, fugindo da ameaça do irmão, ele vai para a terra da sua parentela, da sua mãe. Ele diz que, voltando da terra da sua parentela, ele fez um voto a Deus: se voltasse bem, ele daria o dízimo naquela época, era voluntário. Mas ele, quando ele volta, ele luta com Deus, ou seja, que é um anjo, o anjo do Senhor. Era Deus na forma de anjo, evidentemente. E ele luta por a bênção, e ele muda a história. Quando você tem um encontro verdadeiro com Deus, Deus muda a nossa vida. Aquele homem que era enganador, aquele homem agora passa a ser agora Israel. Eu sempre digo, quando há um encontro verdadeiro com Deus, tudo muda. Quando aqueles magos foram visitar o menino Jesus, eles tinham que voltar para falar com o rei Herodes o Grande. Mas quando eles tiveram encontro com Jesus, aquele menino, voltaram por outro caminho. Eu sempre digo, quem conhece a Deus verdadeiramente, não volta mais pelo mesmo caminho. O caminho é diferente, o caminho é outro. É o caminho da paz, da prosperidade. Aquele que conhece a Deus, agora o seu espírito humano habita no seu espírito humano, no Espírito Santo. Tudo muda. Mas agora vamos falar de Moisés. Moisés foi o libertador do povo hebreu. O povo estava escravizado no Egito. Jacó entra no Egito, 75 pessoas, entra uma família,
e depois de 430 anos, sai uma nação com mais de 2 milhões de pessoas, mas o povo desobedece a Deus, o povo reclama de Deus, e o fato é que Deus escuta a oração de Moisés para aquele povo não ser totalmente dizimado. Ou seja, Deus preserva a raça hebreia. Mas sabemos também que Deus é misericórdia, mas também é justiça. Sabemos que essa misericórdia se contrapõe à justiça. Se não fosse as misericórdias do Senhor, nós seríamos consumidos pela sua justiça. Isso vai ser até a vida de Jesus. Depois da vida de Jesus prevalecerá a justiça. Mas o fato é que, mesmo assim, daquela quantidade de pessoas que tinham mais de 21 anos preparados já foram quase todos obedientes a Deus. E desses 635 mil, aproximadamente, apenas 2 entraram em Canaã: Josué e Caleb. A oração de Moisés salvou a nação da extinção. Outro exemplo que nós encontramos é de Ana. Ana era estéril e orava continuamente ao Senhor. Ela ia a Jerusalém, dava a porção dobrada, o dízimo. E Deus lhe deu, depois de muita oração daquela mulher, Deus lhe deu um filho, Samuel. Mas ele foi muito mais do que um filho, ele foi juiz, ele foi sacerdote e profeta. Então nós vamos ver que a oração de Ana foi ouvida por Deus. Para Deus não há causas impossíveis. O que a medicina não pode fazer, Deus faz através da resposta de oração. Mas é preciso ter intimidade com Deus, é preciso ser justo para que essa oração seja ouvida por Deus. Outro exemplo muito conhecido na Bíblia é de Ezequias. Passou por 2 momentos difíceis. A nação, os assírios estavam naquela época, era o império dominante, cercaram Jerusalém, com um número de soldados maior do que a própria população de Judá. E ele não tinha o que fazer, porque era prática naquela época socorrer a outros países, pagar para defender o seu povo. E o profeta daquela época era Isaías, na época do rei Ezequias. Ezequias foi um rei de Judá, um rei bom, assim como Josafá, como Joás, como Josias, foram reis bons. E o fato é que ele tinha 2 problemas: esse cerco e uma doença incurável, uma úlcera. E este homem, orientado pelo profeta, ele ora uma oração linda ao nosso Deus, e Deus escuta a oração do rei Ezequias, porque esse rei era um rei que tinha comunhão com Deus. Mas também nós vamos ver que no Novo Testamento a oração de pessoas justas é poderosa e eficaz. O próprio Jesus, ele ora ao Pai, e o Espírito Santo, através do Espírito Santo, ele efetua várias curas. Quando Saulo ia perseguir o povo de Deus, indo para Damasco, e Deus diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele vai até a cidade de Damasco, lá Ananias ora por Saulo. Quando eles estavam aguardando o derramamento do Espírito Santo, foi derramado dia de Pentecostes, todos estavam orando por aquele momento. Mas também Pedro estava para ser martirizado, estava preso, né? E a igreja em oração, e Deus manda o anjo e livra Pedro da prisão, da morte naquele momento. Estavam todos orando, intercedendo em favor de Pedro. Deus age em oração da sua igreja.
quando Pedro estava em Jope, e Jope é uma cidade portuária naquela época de Pedro. Hoje Jope é um bairro de Tel Aviv. E uma moça chamada Tabita, ela morreu. E Pedro ora e Tabita ressuscita. Essa é a primeira ressurreição que nós temos no Novo Testamento. Porque Pedro era aquele homem também, aquele apóstolo de Jesus que tinha comunhão com Deus. Sabemos que os apóstolos de Jesus, quando receberam o Espírito Santo, se encheram do Espírito Santo, muitos milagres aconteceram. Muitos milagres aconteceram. Paulo estava pregando para aquelas cidades que andava na sua terceira missionária. Ele aproveitou o máximo tempo, maximizando o tempo, e chegou a pregar à tarde da noite. Já era muito tarde, e aí tinha uma pessoa na janela do terceiro pavimento e caiu, que era Eude. E Paulo vai lá e pega Eude e ora ao Senhor e ressuscita Eude. O maior milagre extraordinário que a oração pode fazer é você ver sua família toda convertida em resposta de oração. Não tem nada maior do que isso, meus irmãos. Muitos acham que o valor temporal, o poder temporal, o sucesso na vida temporal, fama, poder, riqueza, é o mais importante, mas o mais importante sucesso de um homem se constitui em conhecer a Deus. A maior glória de um homem é conhecer a Deus. Não tem mais nada igual a isso, meus irmãos. É você ter essa comunhão verdadeira com Deus. É você orar ao Senhor e a sua oração, se ela estiver de acordo com a vontade de Deus, ela vai ser ouvida. Não tem nada mais importante do que isso na nossa vida. O maior prazer da nossa vida é ver a nossa família convertida. E nós sabemos que a nossa vida aqui é uma passagem, é como um sopro. A qualquer momento podemos partir desta vida. Devemos cuidar da nossa alma, porque é a única coisa que levamos quando morremos. Imediatamente após a morte, ela entra em gozo eterno ou sofrimento eterno. Mas eu quero concluir dizendo que a palavra de Deus diz que não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graça. Devemos também agradecer a Deus. Nós temos vários tipos e modelos de oração, mas devemos sempre agradecer ao nosso Deus por tudo que Ele fez por nós. A nossa maior gratidão foi Ele ter morrido em nosso lugar, em nosso favor, trazendo a graça salvadora como fundamento da nossa salvação. Se Jesus não tivesse vindo morrer no nosso lugar, derramado o seu sangue em nosso favor, todos nós estaríamos condenados à morte eterna. Não haveria salvação para a humanidade. Esse plano foi traçado lá na eternidade, antes que o mundo, no princípio, quando não havia nada, já foi traçado. Só existia a Trindade. Jesus veio com essa missão de restabelecer a nossa união com Deus. Mas em Filipenses 4, 6 e 7 diz: a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quando nós temos essa consciência que Jesus é o Messias prometido, que a salvação se dá através de Jesus, nós temos a certeza que Ele guardará o nosso coração e a nossa mente. Eu quero dizer que coloque a sua família nas mãos de Deus, em oração, que tem todo o poder para modificar
qualquer situação impossível. Não há nada impossível para o nosso Deus, nada. Aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. E a oração daqueles que têm essa comunhão verdadeira com Deus, um crente verdadeiramente convertido, a oração é ouvida. É por isso que o texto bíblico fala que muito pode por sua eficácia a súplica do justo, porque quando andamos em retidão com o nosso Deus, uma vida de obediência, uma vida buscando a santificação, Deus vai ouvir a nossa oração. Tenha certeza disso, meus irmãos. Vamos mais uma vez falar com o nosso Deus. Eu convido os irmãos a fecharem seus olhos, curvar suas cabeças. Senhor, nosso Deus e Pai, mais uma vez a nossa gratidão por este momento, Pai, tão rico, tão importante, Senhor. Conscientes, meu Pai, que quando nós temos essa relação de intimidade com o Senhor, quando nós temos uma vida, levamos uma vida de santidade, podemos ser considerados amigos de Deus, na certeza de que Deus escuta a nossa oração. Então, meu Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor fez e fará por nós, na certeza que quanto mais conhecemos a Deus, mais confiamos e mais temos fé. A fé é baseada na confiança que nós temos no Senhor. Fica conosco, Pai, nos abençoa, nos livra do mal, do maligno, Pai. Vivemos num mundo decaído pelo pecado, e a Tua palavra diz que o mundo inteiro já é no maligno, Pai. Mas o Teu Santo Espírito que habita entre nós, Ele nos livra do mal. Fica conosco, oramos em nome de Jesus, amém.